Você já ficou muito nervoso ou ansioso com alguma coisa e por causa disso não conseguiu fazer o seu melhor naquela tarefa? Como que o Homem-Aranha consegue utilizar o bom humor dele para ficar tão relaxado ao ponto de conseguir manter a atenção e não ficar estressado? Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal e perito técnico da análise de expressão facial. E você tá no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do Brasil. E hoje a gente vai entender sobre foco, desempenho e bom humor. Acho bom você não sujar meu cabelo. Relaxa, isso sai com gelo e creme de amendoim. O Homem-Aranha, sem dúvidas, é um dos heróis mais carismáticos que existem. E sem dúvida alguma, ele é um herói muito sociável. Suas piadas, comentários e modo de se comportar sempre passam a impressão de que por baixo daquela máscara, o Peter Parker tá muito calmo, mesmo com toda aquela tensão que a situação de risco envolve. Você não sabe o que é certo e nunca vai saber. Embora sempre pareça que ele tá com um bom humor e relaxado com a situação, lerdo é definitivamente uma palavra que não está associada ao comportamento do Homem-Aranha. Apesar de ter reflexos alterados geneticamente por conta da picada de uma aranha radioativa, o Homem-Aranha consegue permanecer focado na maior parte do tempo em situações de risco extremo, onde o desempenho dele literalmente é a diferença entre ele permanecer vivo ou outras pessoas morrerem ou serem salvas. E no meio de tudo isso, ele ainda faz piadas. E acredite ou não, por conta dessas piadas, que ele fica tão focado assim e consegue obter o melhor resultado possível com a performance dele. Pois, como já foi cientificamente comprovado, estados de humor associados à felicidade estão mais relacionados com um bom desempenho e um alto nível de foco. Isso ocorre principalmente porque quando a gente está numa situação tensa, quanto mais estressado a gente fica, mais hormônios como cortisol, adrenalina e catecolaminas a gente fabrica, mais tenso fica pra gente, porque esses hormônios, dentre várias funções, eles têm as funções de causar enrijecimento muscular, o que acaba fazendo com que a gente fique com aquela sensação tensa, e a voz, por ser uma musculatura, também vai ficando mais fina, sem contar que esses hormônios também causam vasoconstrição, o que acaba provocando tremedeira em alguns músculos. Sem mencionar que todas essas ações, cognitivamente, representam um sequestro, entre aspas, do nosso córtex pré-frontal por a nossa amígdala, ou seja, a nossa parte de raciocínio lógico que faz a gente estruturar como vai ser o argumento de maneira correta, ela é sequestrada por uma das partes mais primitivas do cérebro, o nosso sistema límbico, que principalmente está associado com a nossa manutenção e a recepção das emoções. Então sim, é muito importante você ficar em estados emocionais positivos, pois estados associados à felicidade vão liberar na sua corrente sanguínea, dentre outros tantos hormônios, dopamina e serotonina, que são hormônios associados, por assim dizer, a relaxar o nosso corpo, pois como é mostrado no livro How to Perform Under Pressure, atletas e outras pessoas sob estado de extrema pressão podem render até 40% do desempenho que elas são capazes. E é exatamente aí que entra o nosso amigo cabeça de teia. O Homem-Aranha sempre consegue, com o bom humor e com muitas piadas, manter o foco na situação. Independente do sentido aranha, o Homem-Aranha é muito capaz de gerenciar a situação em um nível emocional. Ele consegue tranquilizar as outras pessoas, se acalmar e resolver às vezes o que a gente acha que é impossível. Agora a gente vai entender como que ele consegue fazer isso. Lembrando que isso não é uma regra, você tem que fazer assim para conseguir lidar com a pressão. Não, a gente só vai entender como que o Homem-Aranha, da maneira dele, lida com a pressão. Uma hora você vai ficar sem pneus e aí eu... E aí o que você vai fazer, hein? Vai me levar pra dar uma volta? Beleza, então os pontos principais do Homem-Aranha são 3. Primeiro, nós temos uma linguagem corporal de prontidão. Como vocês podem observar, o Homem-Aranha sempre está numa posição pronto para agir. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre a linguagem corporal de superioridade, você pode dar uma olhada num deles clicando aqui. Ou se você quiser ver sobre confiança, linguagem corporal da confiança, você pode ver clicando aqui também. Basicamente, ele mostra que o tônus muscular dele está preparado, ou seja, ele apresenta uma musculatura pronta e tem um detalhe importantíssimo do Homem-Aranha. Como ele consegue escalar nas paredes, o Homem-Aranha, via de regra, está quase sempre num nível mais alto que os seus oponentes, obrigando eles a olharem de baixo para cima quando vão falar com ele. Eles vendo o Aranha de baixo para cima, cria-se uma ideia de superioridade. Outro ponto interessante do Aranha também, que tem a ver com um contexto altamente social, é o fato dele sempre encarar os seus oponentes nos olhos. Socialmente a gente se organiza em hierarquias, as pessoas superiores e as pessoas inferiores. Hierarquicamente, quem é superior tem direito a mais coisas, por assim dizer, tem acesso a mais coisas. No nível visual, na oculésica, a ciência que estuda as zonas de interesse visual, não confunda com IQs,
Em oculésica, a ciência que estuda as zonas de interesse visual, as pessoas que tendem a olhar mais sentem-se superiores. Basta você ver as autoridades policiais. Você está andando no carro, eles vão parar do seu lado, vão olhar para o seu carro, vão olhar na sua cara e vão olhar para os outros lugares. Porque quem é socialmente superior tem acesso a mais coisas. Se você ficar olhando para o carro das autoridades policiais, vai ficar bem esquisito. Então dificilmente o Homem-Aranha desvia o olhar ou fica de cabeça baixa em relação ao seu oponente. Até porque isso seria visto como um possível sinal de submissão. E o segundo ponto são as piadas do Homem-Aranha. Ta-da! Say my name and I magically appear. Yoo-hoo! Excuse me, can I come in this way or do I have to break my own window? Como a gente sabe, o Homem-Aranha tá sempre fazendo piada. Em relação à piada, tem algumas coisas que são legais ressaltar. Primeiro, o estado de humor dele está sempre positivo, ou seja, ele vai fabricando um estado emocional de fora para dentro. Como? Estimulando piadas, fazendo sorrisos, expressões faciais, como é comprovado em Unmasking the Face, nós podemos fabricar uma emoção de fora para dentro, ou seja, ficar refletindo sobre um assunto, pensando sobre determinada coisa e criar uma emoção sobre isso. Se ele fica contando piada toda hora, o estado emocional dele padrão vai ser um estado positivo e relaxado. Ponto pra ele. E outro ponto bacana, cara, das piadas, principalmente das piadas do Aranha, por causa do tipo de piada que ele faz, é a mudança de perspectiva. Porque pra você fazer uma piada, você precisa de algo chamado comic twist, como é exemplificado no primeiro livro do Léo Lins, comediante stand-up. Ou seja, você basicamente segue com a linha racional, né, seria o setup da piada, e você vai fazer um comic twist, mudar a perspectiva. E um dos estudos que a gente faz para criar piada é sempre tentar mudar a perspectiva da piada. Se eu tô contando uma piada que é, por exemplo, a favor de determinado ponto, eu vou tentar contar ela a favor de outro ponto. E o que acontece é que você se obriga a pensar em mudanças de perspectiva. E quando você cria esse comportamento de sempre fazer piadas, sempre mudar a perspectiva para conseguir uma piada boa, você pode, por tabela, pegar esse hábito e usar como um tipo de estratégia para mudar a perspectiva do que você está fazendo. Ou seja, se você cria um comportamento de sempre fabricar textos, roteiros, redações, piadas, automaticamente você desenvolve uma parte mais linguística do cérebro, que vai te deixar mais preparado para mudar a perspectiva quando você encontrar assuntos, ou seja, quando você ficar travado num desafio. Para quem tem que resolver situações de última hora, o famoso improviso, é essencial esse tipo de habilidade. Eu recomendo muito que pratiquem a leitura. Um exemplo de como as emoções negativas podem atrapalhar o estado do Aranha é só você ver na HQ A Morte de Jim the Wolf. O Homem-Aranha tá puto da vida, ele quer saber quem foi o responsável por matar a amiga dele, e ele fica tão pistola com o cara que ele comete uns erros banais, tipo assim, o vilão é um ser humano, não é um super vilão com superpoderes, é simplesmente um cara com uma escopeta. E o Aranha toma um couro a primeira vez que ele se encontra, porque ele tá puto, ao ponto do cara conseguir fugir, de tão abalado emocionalmente que o Homem-Aranha tá. Por último, mas não menos importante, nós temos o tipo de piada que o Aranha faz. Vocês podem perceber que geralmente o Homem-Aranha faz piadas zoando ele. Espero que esse lançamento não frite minhas moléculas, mas se eu tiver que ir, ao menos eu vou levá-lo comigo. Chamado de humor autodepreciativo. Esse tipo de piada é muito bom, principalmente quando você tá tenso. Sabe por quê? Dois motivos. Primeiro, você tira o peso das costas de ser aquela coisa inabalável e indestrutível. Se você zomba de você, você consegue se enxergar apenas como o que você é, uma pessoinha no meio de tantas milhões. E é justamente por conta dessa capacidade de conseguir enxergar a coisa num todo, quando você faz uma piada com você e consegue esse distanciamento para ver toda a situação, toda aquela situação pesada perde totalmente o efeito. Eu tô dizendo que todo aquele peso, aquela carga emocional excessiva que a gente coloca, puxa, eu preciso passar na prova, eu preciso, ela diminui. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Me deem dicas sobre os próximos seres da cultura pop que vocês querem que eu traga, vocês querem que eu fale sobre Sherlock Holmes, Breaking Bad. Deem dicas aqui nos comentários de qual personagem eu posso falar e qual característica psicológica comportamental vocês querem saber aqui, beleza? Meu nome é Vitor Santos e muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Até a próxima!